Romanos 12, 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Verso 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Ao 7. Se ministério, dedicamo-nos no ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Olha o 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Agora, o que contribui com liberalidade e o que preside com diligência. Então, presta atenção. O assunto aqui, pastor, é a exatidão de alguns dons, né? Então, Paulo, ele exorta, ele fala, né? Quem tem o dom de ensinar, que ensine e se aprofunde nessa mesma função, nessa mesma questão, né? Se você tem o dom de contribuir, faça-o com dedicação. Então, o que eu aprendo aqui, né? Quando você pega aqui o texto grego, né? Metadinomi, que é a palavra aqui que aparece para contribuir. É a mesma palavra que aparece, por exemplo, em Atos capítulo 20, verso 35, onde o apóstolo Paulo está dando algumas instruções em Éfeso para alguns anciãos, e ele diz o seguinte, palavras de Jesus, abre aspas, melhor é dar do que receber. A mesma palavra dar aparece aqui, é a mesma raiz, metadinomi. Ou seja, o Paulo está encaixando aqui a contribuição como dom de serviço dentro da eclésia. Diferente dos dons de Coríntios 14 e Coríntios 12, por exemplo, que fala ali dos dons da ciência, da profecia, dom de curas, dom de línguas, dons ministeriais. Não, aqui Paulo está dizendo do dom de serviço dentro da eclésia. E ele fala aqui que se alguém tem o dom de contribuir, faça isso com dedicação. Ou seja, nessa primeira parte, nessa primeira fala minha, eu queria ponderar essas duas coisas. Contribuição como sendo um ato de adoração a Deus e contribuição como sendo um dom de serviço dentro da eclésia, dentro da igreja. Amém? É interessante, né? Palavra oriunda, mas o interessante é que, voltando no livro do princípio, do começo, nós vemos também que lá a diretiva também diz oferta, que Caim trouxe uma oferta. E a palavra oferta também quer dizer miksham, né? E nós vemos que é interessante, né? Que isso que o presbítero falou, o ensinador falou, quando começou o princípio da pré-história, né, nos tempos da cerâmica, das plantações, das ferramentas, né, a qual ali a humanidade começa, o interessante é que também o dom, tributo, oferta, presente, obração, sacrifício, oferta de alimento, dom presente, isso daí já era inquirido desde o princípio. Com certeza. Outras nações, outros povos, descendentes também da linhagem de Caim, já faziam essas obrações, até outros deuses com letra minúscula. Na Bíblia, as ofertas eram um ato de adoração e reconhecimento da soberania de Deus sobre o povo. As ofertas podiam ser de diferentes tipos, como ofertas de gratidão, oferta de expiação, ofertas voluntárias, entre outras, no Antigo Pacto. Descreve detalhadamente os procedimentos, significado das ofertas, enquanto no Novo Testamento Jesus é apresentado como um sacrifício final perfeito, que substitui todas as ofertas anteriores. E nós vemos então que Caim ele trouxe a sua obração, trouxe o seu sacrifício. Mas segundo historiadores, esse sacrifício que ele trouxe, isso que ele trouxe não era uma coisa da primícias, que a palavra primícia, né, é reduzido, né, é be'eroká. Então é interessante que quando Abel traz, direto de nascimento, primogenitura, né, é algo ali de primeira, de coisa de qualidade. A cultura do Antigo Testamento, o direito de primogenitura era extrema importância. O primogênito recebia uma porção maior da herança e assumia a liderança da família após a morte do pai. Esse conceito é encontrado em diversas passagens bíblicas, como por exemplo em Gênesis, né, 25, 29, 34, onde Esaú vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilha. Então nós vemos que isso daí já tinha um remanescente, já vinha nos primórdios do começo, desde a idade antiga.
desde, né, da pré-história. E nós vemos, dando continuidade, você pega a idade do bronze antigo, 3.200, 2.200, você pega a idade do bronze médio, a idade do bronze tardio, a pré-dinastia, início, né, ali, do período de dinastia egípcia, nós vemos que já tinha essa cultura, os egípcios usavam essa cultura de oferecer a deuses, né, ali sacrifícios, ofertas, dons. E nós vemos o seguinte, né, que lá em Gênesis capítulo 12, 10, nós vamos ver também Abraão na Mesopotâmia. E ali ele encontrando o quê? Encontrando o sacrifício, o dom que ele trouxe a quem? Ele trouxe a Melquisedeque, que tinha uma simbologia, né, de Jesus Cristo ali, 100 dias, né, sem paternidade, sem genealogia, e nós vemos ali em Gênesis 12, 10, né, ali o pastor vai estar lendo para nós entender melhor tudo isso que está acontecendo no novo pacto. Gênesis 12, 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Aí, então Abraão foi peregrinar. Aí aconteceu o que? Um acidente lá em Gênesis 14, 20. Então agora Abraão, né, ele recebe ali um título de pai de multidão, e agora ele vai peregrinar porque tem fome. E agora acontece o que? Acontece uma tragédia com seu sobrinho, onde 5 reis invadem, leva cativo Sodoma, Gomorra e outros reis. E nós vemos em Gênesis 14, 20. Vê lá para nós, pastor Alexandre. Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então nós vemos que o dom, o presente, a apresentação da dádiva, o reconhecimento do Criador, nós vemos aqui agora o quê? Que Abraão, ele sai da Mesopotâmia, ele sai de Ur dos Caldeus, e Abraão agora, ele vai para a guerra, ele cata ali o despojo, ele cata ali aquilo que ele conquistou, o ouro, a prata, e ele dá de encontro com quem? Com o sacerdote eterno. Ele dá de encontro com quem? Com o sacerdote da justiça, rei de Salém, a qual tem uma simbologia, né? O costume antigo, o sacerdote era mantido com as dádivas e devoluções. Era um dom recíproco, a qual o menor, né, serviria o maior. E Abraão agora ele vem e ele entrega o quê? Ele entrega aquilo que ele trouxe da batalha. Aquilo que ele trouxe do que? Da guerra. Assim como também Abel ali, olhando as suas ovelhas, olhando, trabalhando, dedicando, o que ele faz? Eu vou reconhecer. Eu reconheço que o Criador, ele é merecedor das minhas ofertas, seja ela de adoração, de louvor, seja ela na ministração, seja ela em todas as maneiras. E nós vemos aqui também Abraão também. Esse costume já vem desde a era pré-histórica, onde os homens traziam aqueles que eram melhor. E nós vemos que já havia um sacerdote. Esse sacerdote estava ali. Então Abraão entregou o quê? A Melquisedeque o dom, a devolução que é da guerra, porque ele saiu ali com um cã de 318, né, mais 3 confederados, e ele não tinha poder bélico para vencer a guerra. E ele agora reconhece que Deus deu a vitória, que Deus entregou em sua mão, e como um sinal de reconhecimento e honra ao Deus Altíssimo, ele fez o quê? Ó, toma aqui o ouro, toma aqui a prata. E quando Melquisedeque trouxe pão, trouxe vinho, numa simbologia, até mesmo, né, da ceia, aonde Cristo chama, onde Cristo separa, há uma separação, né, para a intimidade. Então, olha, está aqui o vinho, está aqui o pão, mostrando o quê? Que a profecia que Abraão seria pai de multidões. E agora o que acontece? Ele fala, não, eu ergui a minha mão ao possuidor, eu me rendi a Elohim Yahvé, o Supremo, e tudo é para a glória dele. Ele vai fazer as promessas em minha vida, amém? Então passo de novo para o ensinador aí, para trazer a segunda pauta. E você que está nos ouvindo aí, né, vai aí dando like, vai aí comentando, vai compartilhando, porque nós queremos trazer o entendimento, para você entender, meu irmão, que desde a antiguidade, desde tempos remotos, o homem reconhece o dom, a oferta. E outra coisa, né, Abel trouxe oferta, Caim trouxe oferta, Abel trouxe primícias. Exatamente. Trouxe o primeiro, trouxe o melhor, trouxe aquilo que era relíquia de adoração ao Criador. Pastor Alexandre, alguma pergunta relativa a esses contextos? Não, pastor, é isso mesmo. Eu acredito que é uma recompensa, né? Você vê a recompensa que Deus te guarda, que Deus te, né,
ele te assegura e você simplesmente, né, reconhece o Criador e devolve, né? Com certeza. Sendo fiel ao Criador. Tá? E para resumir e passar para o evangelista, né? Perdão, ó, para o presbítero Henrique, nós vemos que em Hebreus, livro dos Hebreus, né, a qual ali tem uma descrição que Silvanos, cooperador ali dos apóstolos, escreveu aos judeus dispersos, Hebreus 7, do 4 ao 10, tem uma referência, trazendo desde Melquisedeque, sacerdócio eterno, trazendo de Abraão ali, e dentro do lombo de Abraão já tinha ali os levitas. Fala da ordem ali de Melquisedeque. Isso, uma ordenança e uma diretiva da nação teocrática, aonde Deus faria toda essa participação, né? Então a 10ª parte dos inimigos na batalha, ele reconheceu, ele levou a Melquisedeque, que simboliza sacerdócio do Deus Altíssimo. Ele fez o que? Ele abençoou Abraão, né? Ele é rei de justiça, semelhante a quem? Ao Filho de Deus e rei de paz. Então ele falou assim, ó, eu não quero nada, eu ergui minha mão ao Todo-Poderoso, ao Alto Existente, ao Criador, ó. Eu ergui minha mão ao Supremo. Olha só, hein? Ele falou que vai fazer de mim pai de multidões. Ele falou que vai me abençoar. Eu acredito, toma o ouro, toma a prata, toma tudo. Porque a minha vitória vem do Eterno. Passo para o ensinador Henrique para dar as conclusões aí e o segundo tópico. Glória a Deus.